Amém. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, direitinho? Tá tudo bem aí, Luiz? Isso, amém. Amém, amém, Miriam. Todo mundo tá chegando aí. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu não sei se eu tô com esse entusiasmo todo, esse gás todo que o Luiz tá, não. Mas o Luiz tava demais hoje. Tá uma bênção, Luiz, né? Amém, nosso assessor de imprensa, ele junto com a Camila, tá sempre nos ajudando, com o Leonardo, enfim, junto com a Zildeia, sempre colocando algumas coisas pra gente. Realmente, a gente está querendo melhorar as nossas transmissões, enfim, ver uma espécie de um aplicativo que, pelo menos durante as quartas-feiras, né, que não tem, para não haver essa interrupção de uma transmissão para entrar outra. A gente está lutando com isso daí, os irmãos conhecem os nossos recursos, né? E a gente vai tentar estar melhorando cada vez mais isso daí, tá bom? Eu quero ter uma voz de oração nesse momento, pedindo a Deus pelas nossas vidas, enfim, pelo propósito dele em nós. A gente precisa muito da intervenção de Deus na nossa vida. Que Deus seja louvado por isso, por esse tempo de adoração, né? Muito profundo. O que eles cantaram aí ao Senhor e atingiu o nosso coração. Eu cheguei a me emocionar com o louvor que a Zudéia estava ministrando, muito abençoado. Que Deus tenha a cada dia o cuidado da vida de vocês que trabalham com isso, porque é muito importante no culto ao Senhor a adoração, o louvor, a ministração. Muito obrigado pela vida de vocês dois, a vida do Zé, da Miriam, a vida do Carlão e toda a equipe de louvor da nossa igreja. É um povo abençoado, né? Deus seja louvado por isso. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse dia e suplicando graça a Ele para o nosso viver. Pai, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui. A gente, em muitos momentos da nossa vida, quando estava ministrando esse louvor, às vezes nós não encontramos razões para alegria, para se sentir feliz, empolgado, mas Deus, como temos, Pai, como o Senhor tem sido fiel. A gente fica meio triste com tudo isso que está acontecendo, de ver as pessoas, Pai, o mundo, não só o Brasil, passando pelo que está passando, mas encha o nosso coração, Pai, da Tua sabedoria, do otimismo que vem do Senhor, da fé que precisa brotar nesse tempo. Ajudar, Pai, esses profissionais todos que estão, ó Pai, em liderança, sejam políticos, sejam, ó Pai, profissionais da saúde, da segurança pública. Estenda a Tua mão sobre a nossa nação, Pai. Livra a gente, visita cada leito, visita cada coração que chora nesse momento. Ontem, Pai, foi praticamente uma pessoa por segundo morrendo aqui no Brasil por causa desse vírus. Assustador, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, que as famílias sejam assistidas pelo Teu consolo, pela Tua direção, pelo Teu cuidado, Pai. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, do Teu povo, dê sabedoria a gente como conviver com testemunho, com graça, com alegria do Senhor, com os cuidados do Senhor sobre nós. Ó Pai, toma, Pai, as nossas vidas nas Suas mãos, abençoa a nossa família, os nossos casamentos, os nossos filhos, Pai, abençoa as nossas finanças, as pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, por escassez financeiras. Ó Pai, toma nas Suas mãos, Pai, que o Teu livramento esteja sobre a nossa vida a cada instante. É assim que nós oramos a Ti. Coloca, Pai, esse estudo do Salmo nas Suas mãos, que o Senhor nos ajude a aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso coração. Fale conosco através da Tua palavra, Pai. Nós oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Abra aí no Salmo 26. Eu quero ler o Salmo 26. Quero dar um título para essa noite. Como deve o cristão andar, na linguagem do Salmo, como deve o justo andar, né? Aquele que confia no Senhor. Esse salmo tem muitos ensinos maravilhosos para a nossa vida e eu quero compartilhar ele com você. Eu vou ler na versão NVI, talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas acredito que você vai entender bem também. Você pode acompanhar aí o Salmo 26, esse salmo davídico, do rei Davi. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Faz-me justiça, Senhor,
pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grandeza da assembleia bendirei o Senhor. Amém? Glórias ao Senhor pela palavra dele, pela palavra poderosa de Deus aos nossos corações. Como deve andar, né, o cristão, como deve andar o justo. Eu lembro de uma experiência muito interessante. Assim que um dos meus primeiros empregos depois do Senai, né, que eu me formei em técnico de mecânica, enfim, eu trabalhei ali, que hoje está desativado, onde era o Moinho Atlântico, em Niterói. E ali no horário do almoço a gente tinha na área de lazer, tinha 2 mesas de ping-pong, a gente ficava brincando de ping-pong, uma hora de almoço, almoçava correndo e ia lá para fazer aquele torneio, aquela brincadeira de ping-pong, se distrair. E a coisa foi avançando, todo dia jogando durante 3 anos, deixando toda a modéstia de lado. Eu não vi o Figueiredo aí hoje, mas ele conhece. Eu fiquei muito fera em ping-pong. Daí surgiu a oportunidade de participar de um campeonato no SESI, entre as indústrias, promovido pelo SESI. E fui eu lá representar a nossa empresa. E eu me lembro muito bem, fui jogar com o pessoal do Vital Brasil, aqui de Niterói. Rapaz, quando eu estava lá na mesa, a Sueli foi ver esse jogo, Sueli era a minha plateia, né? E eu fui jogar com aquele rapaz, mas o cara jogava muito. Enfim, na primeira partida eu perdi de 21-5, a partida de ping-pong vai até 21. Eu não conseguia pegar o saque do cara. E aí eu olhei para aquilo e falei, não, eu tenho que ter confiança, porque eu jogo pra caramba lá na firma, eu tenho que ter confiança no meu taco, Deus vai me ajudar, eu vou ter que vencer esse cara, eu vou ter que participar, eu não posso ficar levando essa pancada que eu tô levando aqui. E mentalizei aquilo ali, comecei a acertar, não é que eu ganhei a segunda partida. E o cara começou a ficar nervoso porque depois eu fiquei sabendo, eles tiravam 2 horas por dia ou num sábado, eu não lembro bem do horário do expediente, para treinar tecnicamente. Eles tinham um técnico, a gente não tinha nada, eu fui lá sozinho representar a empresa e ganhei a primeira. Na segunda a gente empatou de 21-21, foi a 2, a terceira também, ele me venceu, tudo bem, eu fui eliminado. Mas eu tive o gosto de ter uma vitória, eu tive o gosto de enfrentar as minhas dificuldades com confiança e apresentar também o que eu sabia, o que eu gostava de fazer, que era jogar ping-pong. E foi dura, ele ganhou a primeira muito fácil, mas daí pra lá eu ganhei uma, e as outras 2 ele ganhou também, mas foi com muita dificuldade, um placar muito apertado. Isso Davi também foi confiante, sabe, gente? Eu tive confiança ali que eu tinha que vencer aquele camarada. E Deus me ajudou ali naquela época, eu botei a confiança no Senhor. Lógico, se eu ando como um servo de Deus, se eu ando como um cristão justo no Senhor, até o meu lazer está nas mãos do Senhor. Então Davi, ele enfrentou ocasiões assim complicadas, não como um jogo de ping-pong. Foi só para introduzir para você o ato da confiança. O Salmo 26 não apenas demonstra, vamos dizer assim, a confiança do escritor, de Davi no caso, mas os motivos pelo qual ele confiava que podia recorrer à oração a Deus, que era em relação aos homens perversos que queriam fazer mal a Davi.
Então, os salmos giram muito em torno disso, das perversidades, você já reparou isso. Então, não que imaginasse que ele mesmo fosse perfeito, longe disso, ele era muito consciente dos seus erros, a gente vê isso em diversos salmos, e no Salmo 51 é um retrato fiel dessa questão. Então Davi conhecia muito bem as suas fraquezas, mas também conhecia muito bem o seu amor pelo Senhor, o seu esforço, a sua dedicação de viver de modo agradável para Deus. Então, baseado nessa relação do seu proceder com Deus, o salmista tem confiança de pedir a Deus que compare a vida dele com a dos seus inimigos, com aqueles que queriam fazer mal a ele, e que Deus cumprisse justiça, a partir da própria vida do Davi, da relação que ele tinha com Deus. Então, enquanto a gente hoje vê homens aí culpados, corruptos, que denunciam outros crimes para não ser denunciados, levantam mentiras e ninguém assume a responsabilidade, e a gente olha para Davi, ele apresenta a sua vida para ser analisado. Olha a diferença. Quem não tem nada a temer está aqui, ó, faz o que tem que fazer. Davi apresenta-se ao Senhor para examiná-lo. Então a gente vê isso na mão contrária hoje. Então é possível notar como devemos andar como homens e mulheres com procedimentos justos diante do Senhor. Então por isso ele começa esse salmo dizendo: faz-me justiça, pois tenho vivido com integridade. Integridade aparece no verso 1 e no verso 11, essa palavra de novo. Ele abre esse salmo e termina esse salmo falando da sua integridade na vida com Deus. Eu tenho confiado no Senhor, na minha versão, sem vacilação. A minha confiança, ela é constante, ela é todos os dias, ela não se baseia em circunstâncias. A minha confiança é sempre que Deus está fazendo justiça na minha vida, aconteça-me o que acontecer. E essa confiança de Davi, a partir da sua obediência ao Senhor, possibilita ele a falar para Deus sondar. Sonda-me o que? O coração, sonda-me o que? Os pensamentos, a mente. Ele pede para ser escrutinado pelo Senhor, que Deus entre e faça uma revista total na vida dele. É um clamor de que não tem nada a temer, não que seja perfeito, porque há integridade de vida. Isso está faltando muito hoje na cristandade. Pessoas que não só se declaram cristãs, se declaram de Jesus, mas que tenham uma vida íntegra, que condiz com a realidade daquilo que ele ensina, ou que ele prega, ou que ele dá testemunho. Isso é muito interessante. Sabendo que Deus conhece bem o seu interior, então ele passa a apresentar a manifestação externa e do seu íntimo, de atos de um homem justo. Ele pede a Deus, em primeiro lugar, Davi afirma ser um homem de lealdade. A palavra hebraica aqui é hesed, ela tem muitas traduções: misericórdia, benignidade, amor, fidelidade. Normalmente, o contexto oferece indícios de que o escritor tinha em mente quando utilizou essa palavra hebraica de lealdade. Nesse caso, Davi associa essa palavra com uma outra palavra, verdade. Então ele diz, assim, de uma maneira mais correta, a tradução do original, o verso 3 ficaria assim: pois a tua fidelidade, em algumas traduções parece benignidade, que eu falei que é a mesma coisa, está diante dos meus olhos, e procedi na tua verdade. Quando ele associa a fidelidade à verdade, ele está falando de integridade, de interior. Quer dizer que a fidelidade está diante dos olhos dele, significa que Davi tem em mente o tempo todo o caráter leal do Deus que ele serve. E aí ele tenta imitar a Deus nessa lealdade. Ah, pastor, você não exagerou não? O que Paulo fala? Sede imitadores de Deus. Efésios 5, verso 1. Então ele não é alguém em quem não se pode confiar.
não é uma pessoa de duas palavras. O que Davi está falando isso. A integridade não é a perfeição, mas ele é pessoa de uma palavra. Fui eu, não tem esse negócio, não. Ah, não, mas fulano que me levou a errar, o que ele diz é verdade. Sim, não quero, ó, não gostei. É pessoa que usa com sinceridade. Ou seja, o que promete, cumpre. O que assume responsabilidade, eu assumi, conta comigo, eu estou contigo. Então isso é integridade. Essa fidelidade que está diante dos olhos dele, ele olha para o Senhor. Ele fala, poxa, eu tenho que viver parecido com isso. Deus é muito fiel a mim. Eu tenho que demonstrar isso com o meu semelhante. Então Davi apresenta mais uma qualidade justa do seu procedimento. Essa integridade. Ele conta que não deixou de corromper pelas más companhias, pelos seus maus hábitos. Olha o que diz o verso 5. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, não me assento com os ímpios. A palavra não diz que as más companhias corrompem os bons costumes, não é isso que Paulo fala? Então, Davi está falando que não é só a questão da má companhia, ele detesta se unir. Nenhum homem de princípio questionável fazia parte do grupo das amizades de Davi. Gente, isso é muito interessante. As pessoas fazem alianças, fazem amigos, tem mais amigos no mundão por aí do que dentro do próprio corpo de Cristo, ou dentro de uma amizade em Cristo, uma amizade leal. Tem gente que tem muito amigos, mas ainda coloca, né, esse mundo virtual tem milhares de amigos e se esquece que o amigo leal não é um amigo de copo. Um amigo leal é amigo de todas as horas. É gente que tem a sua confiança em Deus, é gente que coloca o seu coração à revista do Senhor. Então eu olho para Davi e fico pensando na nossa vida. Às vezes a gente se enrola na vida por questões de influências de amizade, amizade de má companhias, às vezes também dentro da própria igreja. Mas pastor, má companhia dentro da igreja? Sim, o irmão que está vivendo equivocadamente. Às vezes você está imitando essa pessoa, o estilão de vida dele, e o estilão de vida dele está numa furada diante da palavra, dos preceitos de Deus. Então, ainda que sejam homens divertidos, pessoas prazerosas, gente influente, a sua amizade não é mais importante para o rei Davi do que a comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus. Ele não abria mão disso, então ele usa esse termo forte, eu detesto. Então, quando uma companhia exclui a outra companhia, o salmista tem que escolher, ele não tem dúvida, ele não fica vacilante, titubeando em rejeitar homens mundanos e permanecer na presença de Deus. Isso não se deve apenas à lógica, que não é possível andar com Deus e com pecadores ao mesmo tempo. A própria integridade de Davi rejeita os hábitos e os gostos de pessoas que não têm ligação com Deus. De pessoas que, não estou falando para ficar de mal com todo mundo, não é isso. Não é parceiro dele, parceiro para se imitar, para se espelhar. Ele tinha esse olhar crítico, ele queria uma amizade que ele pudesse ter, nessa amizade, essa relação com Deus e esse amigo. Se ele tivesse que optar em ter que frear ou dar um tempo numa amizade, porque essa amizade estava comprometendo a fé, o comportamento, as escolhas, porque, gente, não adianta a gente querer negar isso. A gente é extremamente influenciável e nós influenciamos, e dependendo não da idade, mas da maturação intelectual, da mente, do nosso espírito, a gente vai danado com os maus conselhos, com as más companhias. A gente precisa ter prudência nisso daí. Saber que o amigo maneiro, o cara legal de estar presente, que você gosta dele e que tem consideração por ele, pode estar vivendo numa furada. Então, ele não tem qualquer prazer, ele não tem esse prazer na presença de gente assim. Seus hábitos pecaminosos dessas pessoas incomoda Davi. Ele afirma: eu detesto essa reunião, esse ajuntamento. Essa palavra tem a ver com o sentido dessa assembleia.
ele endossa, na verdade, o que vem no verso 4. Não me associo a homens falsos, nem ando com os hipócritas. Então o que ele quer dizer? Porque cuidado quem você está escolhendo para colar. Não estou falando, de novo, insisto, por favor, não é um discurso determinista para se afastar das pessoas, mas cuidado quem você está selecionando para ser companhia, para ser referência na sua vida. Cuidado, muito cuidado. Davi tinha isso muito forte no seu coração, nessa associação, nessa comunhão, nesse andar do lado a lado com pessoas com esse tipo de caráter, porque ele tinha integridade de coração, ele imitava o Senhor. E a próxima característica que ele fala daquele que anda com Deus está diante do escrutínio divino, que é o quê? A pureza, a lista divina ali. Na verdade, ele usa uma figura de linguagem, mãos limpas, no verso 6. Ele diz a parte A: eu lavo minhas mãos na inocência. Podemos pensar em diversas aplicações para a expressão mãos limpas. Entretanto, o próprio escritor descreve o motivo do resultado de estar com as mãos limpas. É uma figura de linguagem. Assim diz a parte B do verso 6: andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então o altar de Deus representa aqui a presença do Senhor mesmo. O altar onde era, na época de Davi, onde era oferecido, na verdade... Desculpa, gente, caiu aqui a minha arrumação aqui provisória que eu coloquei. Soltou um fio aqui e ia apagar o computador. Desculpa. Na verdade, o altar aqui na época de Davi era o lugar onde oferecia o culto, era o lugar da presença de Deus. Então os sacrifícios do altar do Senhor era um lugar de comunhão. Tinham que se purificar os sacerdotes, lavar as mãos numa bacia, né, de bronze. Está lá em Êxodo 30, Deuteronômio repete. Era um ritual de lavar as mãos, se purificar antes de tocar naqueles alimentos de culto, de lugar de comunhão com Deus. Então as mãos limpas para Davi é um preparo de coração para estar em culto, para estar andando em comunhão com Deus. Isso é muito interessante. Só então ele se aproximava do altar. Então Davi se utiliza dessa figura para afirmar que também havia se purificado. Certamente não com água, mas por meio de arrependimento que produz perdão de Deus. É bem diferente daqueles orgulhosos que às vezes se acham justos só porque recorre a Deus. Então o que diz Provérbios 30, verso 12 e 13? Aos que são puros aos próprios olhos, e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm os olhos altivos e o olhar desdenhoso. Então é a pessoa que olha a todos de cima para baixo, que se vê como santão. Então, por meio da purificação que vem de uma confissão de pecados, 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Davi se sente preparado para acessar a Deus no seu santo lugar, no culto, na adoração, na sua própria vida. Não pelos méritos próprios, mas porque ele quer ter essas mãos limpas. Isso tem uma conotação de dentro para fora. Ele quer ter pureza dentro dele, santidade na vida dele. Então a última característica do justo andando com o Senhor, do cristão andando com o Senhor, que confere confiança a Davi no nosso texto aqui, fica claro que é a justiça divina. No caso, a devoção, solenemente Davi proclama. Ele fala assim, verso 8: eu amo o Senhor, o lugar da sua habitação, onde a tua glória habita. Isso é muito interessante você olhar nesse contexto de andar com Deus. O amor de Davi aponta para Deus, para o culto, para o seu nome. Ele mostra, na verdade,
que não é possível amar a Deus sem prestar homenagem a Deus, que merece o louvor, a adoração, num lugar que Deus deseja, do modo determinado pelo próprio Deus. Então Davi, se estivesse vivo hoje com a gente, certamente não seria daqueles que dizem amar a Deus em suas casas somente, mas não se envolve na comunhão com Deus. Sabe, eu estou com Deus, mas eu não, na igreja eu não gosto muito de igreja, eu não gosto do lugar que o pessoal está todo mundo junto lá. Não estou falando de pandemia, estou falando que a pessoa não se envolve com a obra de Deus e diz amar a Deus. Aquele negócio está todo mundo reunido, não, sabe? Aí você se esquece do Ageu, do Zacarias, que foram profetas levantados única e exclusivamente para profetizar sobre o lugar da adoração. O lugar da adoração é o nosso coração, evidente, sem questionamento. Mas ele fala que ele ama o lugar de culto da época dele, que era o templo. Tanto é que ele quis fazer o templo a Deus. Deus não permitiu que ele fizesse esse templo. Salomão, o rei, o filho de Davi, que fez o templo do Senhor. Deus, você derramou muito sangue, você teve sua parte aí, eu quero uma pessoa pacífica. Deus escolheu Salomão. Soberania divina, acabou. E ele planejou tudo, mas ele falou que ele vivia isso, ele amava estar no santuário, num lugar onde o povo se reunia para prestar culto. Isso do Antigo Testamento, isso serve para a gente entender hoje. Tem gente que bate cartão na igreja, vai por obrigação, ou vai para trabalhar, ou vai para qualquer coisa, mas não vai por amor. Entenda, não aquela casa lá que a gente está botando piso, está pintando parede, de concreto, vergalhão, tijolo, barro, areola, areia, mas amar o que acontece ali dentro, as nossas relações, amar a forma como a gente está orando, buscando solução, procurando crescer, se desenvolver. Isso é muito interessante, você sentir saudade da casa de Deus. Eu conheço irmãos que estão aqui no culto, o Luiz, a Miriam, um montão de gente que está esse tempão sem a casa de Deus. Eu tenho certeza, não estou julgando, que eles estão com saudade dessa reunião, daquele café da manhã que a gente faz, de abraços, de tudo, de louvor, de ministração, de palavra. É o lugar da comunhão. Davi está falando que ele ama. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Ou seja, eu tenho que me amar também, o lugar da habitação de Deus. Mas o lugar solenemente onde há o culto. Esse é o sentido da época de Davi. E ele diz, o verso 11 e 12, que ele vive, olha repetindo, com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembléia bendirei o Senhor, no grande ajuntamento do templo. Então o tempo todo ele está batendo nessa tecla. Não é que Deus não saiba. Ele fala para a sua confirmação, ele fala meio que meritocracia, né, o sentido de meritocracia. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu espero pelo Senhor. Sim, a gente não deve orar assim, nesse sentido no Novo Testamento. Mas lá atrás era uma outra linguagem. A gente sabe que Deus ama todos, mas Davi, nesse momento de adoração, de rasgar coração, ele coloca isso para fora. E a gente às vezes é assim, mas Senhor, logo comigo, Senhor, sabe, me protege aí, Deus, não é possível, eu faço a tua vontade. A gente tem essa briga com Deus. A gente às vezes pega esse caminho, mas ele fez isso de puro amor, de inocência mesmo, de entender que ele tinha uma relação íntegra com Deus e com seus semelhantes. É muito feio a gente falar que crê em Deus e andar como qualquer desordeiro anda por aí. É muito feio. Me permita abrir um parênteses e fechar um parênteses. Foi ontem, eu saí de uma loja, estava numa rua em São Gonçalo, muito suja, de muito papel na rua. E caiu aquele papelzinho do cartão, desse tamaninho, do comprovante do cartão de crédito, caiu da minha mão, o vento bateu assim, levou, mas caiu no meio de uma multidão de outros papéis. Eu já tinha subido na moto, colocado o capacete, aquilo me incomodou profundamente. Eu pensei assim, eu não vou poder pegar esses papéis todos aqui, que não tem como eu pegar, mas o papel que eu joguei eu tenho que pegar.
Sabe, não é ser perfeito. A integridade, eu estou falando com vocês aqui, eu estou quebrando, eu fiz aquilo conversando comigo. Está errado. Se eu cobro das minhas autoridades da organização, por que eu vou desorganizar? O Salmo falou para a gente de suborno, de gente que suborna. Eu desci da moto, desliguei a moto, fui lá, peguei o meu papel, coloquei no bolso, não passo, de moto mesmo, andando, na frente pintou uma lixeira muito grande, eu parei, joguei dentro da lixeira o meu papelzinho de mais ou menos 3 centímetros quadrados ali, aquele papel tem ali, uns 3 centímetros de altura e de largura que ele tinha, uns 9 centímetros quadrados mais ou menos, aquele quadradinho que a gente tem. Fecha parênteses, só para você entender, a integridade não é grandes atos, às vezes as coisas pequenas sabe, que a gente está vivendo a cada dia, a cada momento, são detalhes mínimos que a gente passa batido, e que a integridade é uma vida de retidão, é andar reto, cabeça erguida diante de Deus. Tudo que está ao teu alcance, na tua mente, tudo que é de louvor, tudo que é de boa mente, tudo que é de boa fama, tudo que gere louvor, tudo que gere coisa linda, que você colabora para o bem-estar, para o seu ambiente, para o seu governo, para as pessoas, tudo que está ao seu alcance para fazer, a sua oração, a gente abre a boca para criticar fulano, beltrano, fulano, melhor é centro, esquerda, direita, ora por eles. A gente vai ter que engolir o que tem que engolir até 2022, até o outro que entrou agora na municipal até 2024 praticamente. Então a gente está aí, agora tem que caminhar. E o que eu posso fazer como cidadão? O melhor possível para a minha cidade. A cada detalhe do lixo, disso, daquilo, um montão de coisa que a gente pode fazer. Se você pensar direitinho, em posses desses procedimentos de atitudes retas e justas, não perfeitas, Davi clama pela justiça de Deus. Ele se coloca para ser avaliado por Deus. Pede que ele livre a sua carne dos homens maus. Então ele tem essa confiança ao orar ao Senhor, tem confiança de apresentar a sua vida, a sua mente, seu coração, e ele pede por socorro a Deus. Por outro lado, quem age com malícia, com desregrado, melhor seria a palavra, com irreverência, com rancor, com desdém em relação ao seu papel como ser humano e em relação a Deus, o seu culto vai sempre ser meio escondido. Sabia que tem gente que tem medo de orar a Deus e não ser atendido por plena consciência, porque por justiça Deus pode disciplinar a própria pessoa que está pedindo a Deus. Poxa, eu estou pedindo isso aqui a Deus, eu estou pedindo mais fé a Deus no meu coração, e se vem provação? Por rogar auxílio de Deus e uma mudança na vida de alguém, não sei o quê, e essa mudança pode ser para a própria pessoa que está orando. A pessoa, caramba, eu estou pedindo pelo meu filho, eu estou mandando meu filho ir à igreja, estou mandando meu filho ler a Bíblia, estou mandando meu filho orar, eu estou rogando isso aqui a Deus, mas como é que eu estou nisso? Eu estou pedindo para fulano colaborar com a igreja, com o seu dom, com o seu talento, com o seu dinheiro, com as suas finanças, com os seus bens, com a sua hora, com a sua voluntariedade. E eu? Aí o Espírito Santo começa a incomodar, sabe? Tem gente que já vai orar com o pé atrás, porque sabe que Deus pode mexer e tirar a gente da zona de conforto. Será que você tem pegado esse caminho aí? Aquele jogo da vida cristã que a gente enfrenta, como aquele ping-pong do início, eu tinha que ter uma confiança. O cara era muito melhor do que eu. O cara sabia de coisas tremendas no ping-pong. A bola batia aqui na minha raquete, eu não conseguia pegar não, ela batia aqui, olha pro meu dedo, ela ia pra cá, ó, 180 graus, ou pra lá, tanto efeito que vinha. Treino, ele era melhor do que eu, a gente tem que enfrentar. Eu tive que enfrentar, pelo menos eu ganhei uma. No final ganhei um abraço dele. Então, para que possa definir o resultado, ou aquele que se esconde com medo de falhar, de Deus mexer, porque a oração que eu estou fazendo, Deus vai mexer comigo, é com quem está orando, não é por quem eu estou orando. Isso acontece muito.
até na minha vida mesmo. Isso aí, a gente tem que estar atento a isso daí. Então o Salmo 26 passa por isso, passa por essa lealdade de Deus, passa por essa questão da integridade do adorador, da vida do adorador, e ele expõe tudo isso, o seu amor a Deus, ele expõe o seu amor à casa de Deus, à obra de Deus, e ele quer andar com o Senhor. A sede de Davi nesse salmo é andar com o Senhor. Sonda-me, sonda-me a minha mente, sonda o meu coração, eu não devo nada. Olhe para essas pessoas que estão querendo me fazer mal, só há perversidade neles, eles estão tentando contra a minha vida, eles estão querendo me destruir. Então esse é um clamor, né? A gente tem que aprender a orar com o salmo. O salmo é uma oração, é um louvor, é uma canção, é uma oração que ele está colocando para fora. Eu espero que você entenda o sentido desse salmo, que perpassa por essas verdades que a gente correu aqui. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa achar um lugar muito gostoso no seu coração e gerar vida em você. Vamos orar nesse tempo, para a gente terminar o nosso culto, para que você tenha uma noite de paz, uma noite de um sono revigorante, que você acorde amanhã com esse sentimento forte de ser leal, de ser íntegro no teu viver e com Deus principalmente. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela forma que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos escolheu a falar. Trabalhe no nosso coração essas verdades, trabalhe no nosso coração, Pai, essa integridade, essa vida contigo, essa vida que precisa acontecer de uma maneira, ó Pai, mais saudável, mais autêntica, mais leal, mais, ó Pai, sua. Sonda, Pai, o nosso coração, vê se há algum mal em nós, guia a gente pelo caminho eterno, Pai. Faça de nós, ó Deus, seguidores amantes do Senhor, da sua obra, amantes naquilo que fazemos, responsáveis, ó Pai, éticos com a vida, Pai. Toma conta da gente para a glória do teu nome. Não deixa a gente ser influenciado por más companhias, ó Deus. Não deixa que a gente, ó Pai, tenha prazer em imitar as pessoas que não te amam, Pai. Não deixa, Pai, que a gente seja instrumentos para sermos, ó Pai, influenciadores deles, Pai, para te amarem. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Cuida da gente, nos dê essa noite de sono na tua presença. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso coração para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, que Deus te abençoe e que você esteja conosco por aqui, pelo YouTube, você já recebeu as dicas aí, esteja lá fazendo inscrições, dando likezinho. A gente tem que ter movimento lá para nossa conta do YouTube, subir o número de inscritos para a gente poder transmitir direto por lá também. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado e fiquem na paz de Jesus. Amém.